E aí o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui é humildade com o Oli. Para você ter uma ideia de como nós vamos iniciar aqui, esse cara foi ex-presidente e CIO da Nokia. Sabe a Nokia, né? O celularzinho lá de comunicação, aquelas coisas. Então, a primeira pessoa que a gente vai conversar hoje aqui, entender um pouquinho desse ponto-chave, por que a humildade fez a diferença na vida dele, moldou ele como líder. Esse ex-presidente e CIO da Nokia. Oli-Pekka Kalasvuo. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos no ano de 90, que era o ano do meu nascimento, ele tinha 39 anos nessa função dele. E ele foi indicado para a diretoria da Nokia. Então, quando eu estava nascendo em 1990, esse belo Oli-Pekka, já estava com seus 39 anos e estava sendo indicado para a diretoria da Nokia. E a proporção das coisas como são, né? Desde o começo ele percebeu que ele se sentia inexperiente nessa nova função, mesmo com seus 39 anos, mesmo já tendo adquirido novas funções, feito coisas na sua carreira em outras empresas. Ele chegou nessa nova posição da diretoria da Nokia, ele percebeu que ele não tinha todas as respostas. E era algo novo, coisas novas para ele. Quando ele chegou nessa posição de diretor da Nokia, ele percebeu o quê? Que a função que ele estava exercendo era altamente complexa e também ele não imaginava que a empresa estava num pé tão ruim, uma situação tão delicada. Eu falo, os gestores chegam numa posição, normalmente quando a empresa está em céu de brigadeiro, quando as coisas estão fluindo? Claro que não. Novos líderes, gestores, gerentes, diretores, CIOs, presidentes chegam numa condição em uma nova empresa quando o pau está quebrando. É muito difícil encontrar realmente uma empresa que está dando lucro. Só em casos da Amazon, por exemplo, com o Jeff Bezos, né? Eu não quero mais isso, estou saindo fora. E o cara que vai chegar, ele vai chegar com uma responsabilidade, com um alvo nas costas dele muito grande, porque afinal de contas o cara que fundou a Amazon, Jeff Bezos, o cara tá saindo fora, o que o cara fez, o cara tinha 0,01% de chance de chegar lá, o cara chegou e agora ele vai ter que deixar a marca dele. E se ele chegou nessa posição, ele não pode se perder nesse processo, ele tem que entender quem tava lá, o que a outra pessoa construiu, ele tem que ter humildade para saber que a Amazon está numa vantagem competitiva muito grande, mas se ele pensar em respirar, não continuar mudando, não continuar trazendo inovações, ele vai cair do cavalo. É isso que as coisas acontecem. E aí nós pegamos o Oli, tendo essa posição de humildade para reconhecer que ele não tinha o background. Lembra que nós falamos sobre background? Na área contábil, porque ele veio exclusivamente para a diretoria, para assumir a responsabilidade de diretor financeiro da Nokia. E ele não tinha esse background da área contábil. Ele era altamente específico, experiente na área dele de atuação, que era a área jurídica e também estratégica, mas não nessa área contábil. Então ele se viu nessa questão de que, e agora, o que eu vou fazer? Vou chorar? Vou espernear? Não, vamos ver o que a gente consegue fazer. E nessa época, ele sabia que a empresa possivelmente não teria condições financeiras de honrar o pagamento com os colaboradores no próximo mês, na situação tão complicada que estava a Nokia. Olha que doideira. Então o cara chega numa mega empresa altamente gigante, numa condição dessa que possivelmente não teria nem recursos financeiros para pagar os seus próprios colaboradores no próximo mês. E o que ele faz? Em meio a muitas viagens para Zurich, Tóquio, Londres, Frankfurt, Alemanha, ele estava buscando recursos financeiros perante a bancos, perante a gestores de grupos, para conseguir manter a imagem da Nokia e conseguir honrar os seus compromissos. Em meio a esses voos solitários, ele percebeu o quê? Ele teve um insight, ele teve um feeling. Às vezes nós achamos que o caos, em meio a todo barulho, se a gente ficar sensível e não deixar com que aquilo realmente nos incomode, a gente pode tirar alguma coisa, alguma lição daquilo ali. Então, meio a cabeça dele pegando fogo, dele na reta, meio a esses voos solitários, sozinhos, alguma coisa bateu. Aquela lâmpada acendeu do lado da cabeça dele e trouxe para ele uma mudança. Ele sabia o que ele tinha que fazer, qual era o seu papel dentro da organização para resolver aquele problema. E ele consegue resolver. E quando ele olha para trás, ele fazendo uma reflexão, ele consegue perceber que a humildade é uma qualidade vital na vida de um líder. Líderes de sucesso têm essa chave, têm essa qualidade de serem humildes, de ouvir os seus clientes, de ouvir os seus fornecedores, de ouvir os sócios, alta direção, de ouvir os colaboradores, está disponível para ouvir, está humilde para se colocar na mesma situação que eles, sem pódio, sem status, sem roupa cara, se colocando na mesma condição para resolver problemas e manter a empresa sempre em inovação, rumo a novos desafios.